Olá, pessoal! Estamos aqui novamente com muita felicidade no 8 Minutos com Marco Falcone. Hoje é um programa muito especial, é o programa 39 e vocês vão ver uma coisa que é muito confidencial normalmente entre os julgamentos de cerveja, que são os critérios como as cervejas são avaliadas. São critérios extremamente rigorosos e que os juízes, normalmente muito treinados, eles conseguem detectar várias vantagens, muitas vezes até defeitos, mas o mais importante é detectar as melhores cervejas que a gente e o nosso público e os nossos produtores estão conseguindo fazer, principalmente cervejas brasileiras e, por que não dizer, que em Minas Gerais. Hoje nós vamos analisar especificamente uma cerveja magnífica da cervejaria Zalaz, que fica no sul de Minas, na região da Serra da Mantiqueira, que é um lugar extremamente incrível, não só em termos de relevo, mas como em termos de gastronomia, de criatividade, que representa muito Minas Gerais, sobretudo o sul de Minas. E nós temos assim hoje a glória de estar usando essa cerveja para mostrar para vocês o que é avaliar uma cerveja. Prestem bastante atenção nesse episódio, porque ele é muito didático e eu estou abrindo para vocês todos os segredos. Por favor, acompanhem com a gente. Pessoal, trago aqui uma taça especialíssima para avaliação de cerveja. Estou falando de uma taça que é uma coringa, não é? Ela traz aqui uma barriga bem aberta e uma boca bem fechada, que vai nos permitir, se a cerveja for uma cerveja mais intensa, que precisar de evaporar o álcool, de ser aquecida, a gente faz o efeito conhaque. Mas se for uma cerveja que volatiza muito rápido, ela reúne aqui na aglutinação da boca, né, a retenção dos aromas. Ela tem uma dobra na borda que vai nos permitir um conforto muito grande nos lábios. Essa taça é fantástica. Ela foi produzida em 2009, né, numa colaboração entre as cervejarias Falck, Colorado na época, Abadessa e Bamberg, e que foi uma coisa fantástica. Depois essa taça, que foi uma produção mestre cervejeiro Theo Musso, da cervejaria Baladin, da Itália, né, em conjunto com o Kurt, de uma cervejaria alemã. Todos dois eram designers e bolaram essa taça. Ela tem essa haste prolongada que nos permite não modificar a temperatura de cerveja se for abraçada com a parte de baixo da taça, da haste. Pessoal, a degustação de cerveja, normalmente nesses concursos, a gente aborda 5 itens básicos que a gente chama de quesitos, né? O primeiro deles seria a aparência. Nós vamos verificar como que essa cerveja se apresenta no aspecto visual. O segundo é o aroma, que eu vou explicar com detalhes. O terceiro é o sabor. O quarto é a sensação de boca. E o quinto é a impressão geral, onde a gente chega numa nota final. Todos esses parâmetros eles são definidos pelo Beer Jury Certification Program, ou seja, BJCP, ou seja, Programa de Avaliação e Julgamento de Cervejas, que certifica juízes para o mundo inteiro, e a maioria dos concursos são certificados e normatizados pelo BJCP. Nós temos também um outro similar, que é o BA, que é a norma do Beer Association, que é a Associação dos Estados Unidos, que é fantástico também, realmente. Normalmente o BJCP ele é aplicado em concursos cervejeiros caseiros, que ele é bastante didático e instrutivo. E o BA para cervejarias já constituídas, né? A primeira regra no momento de avaliar uma cerveja, e aqui nós vamos avaliar a cerveja da Zalaz. Nós temos aqui uma cerveja recém-trazida do sul de Minas, então nós temos essa vantagem, né, pelos meus filhos Max e Thiago Falcone, trouxeram do sul de Minas exatamente para a nossa degustação aqui no 8 Minutos. Então o primeiro passo é colocar a cerveja de forma que a espuma seja bem formada. Então nós já vamos anotar aqui no aspecto visual dessa cerveja uma boa formação de espuma. Então, aparência, uma boa formação de espuma. Aliás, antes, vocês vão ver aí no cabeçalho que a gente preenche se a cerveja era em garrafa, o nome do degustador, o nome da cervejaria. Então são detalhes importantes
que vão ficar gravados na ficha de degustação, porque um dia essa cerveja, se precisar retificar ou manter o padrão dessa cerveja, vão estar, e vocês estão vendo isso aqui agora na tela, tá? Então, primeiro aspecto, aparência. Então, como é que nós vamos descrever essa cerveja? Eu estou descrevendo essa cerveja como uma cerveja levemente dourada, podemos dizer um amarelo pálido, com uma espuma, pessoal, com uma boa formação, mas com uma média persistência. Podemos dizer que é uma persistência de média a baixa. Ela já está se dizimando, ok? Isso depois vai ser avaliado de acordo com o estilo da cerveja que nós vamos analisar. Essa aqui é uma cerveja lager interessante com uso de capim-limão, com interesse, com a intenção de deixá-la mais refrescante. Então vamos no aspecto de aparência. Normalmente uma cerveja artesanal dificilmente vai ter um aspecto extremamente límpido, claro, mas aqui nós temos uma cor bem bonita e eu daria para ela, esse primeiro quesito, vocês devem estar vendo na ficha aí, que é a aparência, é o nota máxima 3, né? Eu daria nota 2 em 3 para essa cerveja, tá? E vamos para o segundo quesito agora, que é o aroma. O aroma, que vai ter uma nota de avaliação baseada em 12 pontos. Na verdade, nosso objetivo é chegar a 50 pontos. Nós vamos perceber aqui e fazer uma descrição onde nós vamos conseguir pegar o teor dessa cerveja. Olha, eu percebo bastante cítrico, né? Ela tem também notas aí de grãos, né? A gente percebe nitidamente aqui a presença do grain, né? Que são grãos do malte que estão presentes aqui nessa cerveja. Bastante agradável. Então, eu daria para ela aqui uma nota 8 em 12. E nós vamos para o quarto quesito, que é o sabor. E talvez o mais esperado. Então, o sabor dessa cerveja que eu vou sentir agora que eu considero delicioso. É um sabor realmente bastante grainy também, mas ele traz esse teor cítrico que talvez as ervas que foram utilizadas aqui carregaram nessa cerveja. Ela é muito agradável, realmente nos traz uma lupulagem também bem refrescante. Eu acho que é um dos aspectos mais importantes da cerveja, realmente é o sabor, e ela nos traz realmente uma condição agradável de degustação. Esse quesito a gente analisa 20 pontos, eu daria para ela tranquilamente uma nota 13, que é uma boa nota, que está acima da metade, né? Em 20, por exemplo, ela a partir de 10 ela estaria acima da metade, e ela traz uma sensação extremamente agradável. O quarto quesito seria a sensação de boca. A sensação de boca, pessoal, é muito interessante porque ela nos traz o quanto que essa cerveja é gaseificada, ela nos traz o corpo, né? Quanto que essa cerveja preenche a nossa boca. Alguns outros aspectos, como refrescância, ela nos traz outras coisas incríveis. Por exemplo, a presença de uma possível astringência. Essa cerveja, especificamente aqui, eu achei que ela está com uma média carbonatação, com um corpo médio também, que favorece bastante o estilo, né, no momento do julgamento. E uma refrescância muito boa, com ausência de qualquer defeito. Ou seja, a gente vê que foi muito bem produzida a cerveja, né? Eu daria nota 4 em 5 para ela. E, finalmente, nós vamos fechar com a impressão geral. Impressão geral, nós vamos avaliar onde essa cerveja teve méritos técnicos, que essa, no caso, teve muito mérito técnico. Nós vamos avaliar o que pode ser melhorado nessa cerveja e sugerir ao produtor onde ele poderia chegar mais longe aí na produção dessa cerveja. Eu considero que a cerveja está muito boa, ou seja, com mérito técnico excelente. Ao que ela se propõe, as ervas utilizadas levam realmente o frescor e a refrescância que ela pediu. Então, eu francamente, em 10, que seria a nota dessa cerveja, eu daria para ela tranquilamente um 8 em 10. Cerveja excelente. Essa cervejaria ela está credenciada a ter excelentes medalhas em vários concursos, mas principalmente ela traz um drinkability, que é poder de fazer com que a cerveja chame outro copo.
eu tomaria essa cerveja tranquilamente a tarde inteira. E mais, se eu estivesse no supermercado e ela estivesse exposta, eu compraria. Então, a impressão geral é isso aí. Nós estamos falando de uma cerveja que atingiu a nota total de 35 pontos em 50, que é uma excelente nota, segundo o julgamento do BJCP. Coloca essa cerveja entre as cervejas no hall de bons produtores de cerveja. Fica meu grande abraço ao Fabrício, excelente cerveja, muito bom trabalho, e a todos da Cervejaria Zalaz. Um abraço, ótimas cervejas a todos.